Olá pessoal, nós somos o Geekatech e estamos aqui mais uma vez para uh, começar a nossa participação no Sci-Fi Challenge. O Sci-Fi Challenge, para quem não sabe, é um desafio de leitura de sci-fi que está a ser promovido pela Mafalda do canal A Outra Mafalda e que foi criado também pela Sofia do canal da Daily Miassis. Nós vamos deixar lá em baixo os links para os canais dela, vos vão visitar e ver as, as updates delas. E nós, como dissemos no nosso vídeo inicial da apresentação, se não viram, vão ver. Vamos participar e vamos fazer todos os meses um pequeno update do que é que andámos a ler e, portanto, este é o nosso primeiro checkpoint, leituras do mês de maio. E então, pessoal, o que é que andámos a ler este mês? Ana? Então, este mês foi um bocadinho pobre, porque eu no início do mês estava a ler outro livro e eu primeiro acabei esse livro o mais rápido que consegui, depois pus-me no Sci-Fi Challenge e estou um bocadinho atrás do Luís, mas eu já o apanho. A minha primeira leitura do mês foi A Guerra dos Mundos, que eu nunca tinha lido, só tinha visto o filme, e o filme passa-se recentemente, e isto é em 1800 e qualquer coisa. E este foi o primeiro livro que eu li este mês, e a minha lista está muito pobre, porque eu só li um segundo livro, que foi As 20.000 Léguas Submarinas, que eu não sei se está para ver grande coisa, mas... bem o suficiente. Pronto, li estes dois, portanto, eu vou fazer para o bingo, eu vou fazer um livro por categoria, e neste momento parece que tenho a categoria Steampunk e a categoria Distopia preenchidas. Okay. Steampunk, as 20.000 léguas, né? Sim, este sendo o Steampunk, e a Guerra dos Mundos, apesar de... Há pessoas que consideram, há outras que não. Eu considero uma distopia. Portanto... Bem, sim, embora seja no passado, não deixa de ser um futuro não promissor. Sim, tanto que o livro acaba bem, tecnicamente, pronto, isto vai ter spoilers, o livro acaba bem, mas eles deixam implícito no livro que pode futuramente vir mais invasões e a partir daqui a quantidade de destruição que aconteceu neste livro, eu acho que é suficiente para considerar uma distopia e um futuro não promissor de que os marcianos vão voltar e vão voltar a atacar este mundo. Pelo menos é o que foi a mensagem com que eu fiquei. Eu não te vou acusar de batota ainda. Batota? Houve um desses que gostasse mais? Claramente a Guerra dos Mundos. Eu gostei muito das 20.000 Léguas Submarinas, mas foi um bocado pesado e no tempo que nós estamos a viver, eu já falei um bocadinho disto com o Luís, no tempo que estamos a viver, isto foi passado uma história dentro de um submarino e nós temos estado em quarentena há bem da tempo e não foi se calhar um bom livro para ler agora. 20.000 léguas de quarentena. Foi 20.000 léguas de quarentena e então eu gostei muito mais da Guerra dos Mundos. É um livro muito mais fácil de ler também, o Júlio Verne é um bocado pesado na sua escrita e eu achei muito interessante. Eu gosto sempre de ler livros da época, tipo como é que as pessoas achavam que o mundo ia ser, ou como é que eles viam os extraterrestres naquela altura, e ver o H.G. Wells a descrever marcianos em 1890 é tipo, para mim é brutal. E eu gostei muito. Não sou a maior fã da escrita, porque é muito direta e parece um relatório, mas eu gostei muito da descrição dele e o que é que ele achava que os marcianos iriam trazer para a Terra e como é que iam conquistar a Terra. E isso para mim é brutal, tipo, como é que antigamente as pessoas imaginavam essas coisas. Porque nós agora estamos muito habituados à ficção científica e na altura isso não havia assim tanto que eu acho que é o primeiro livro, se não me engano. Recomendas? Ou dos primeiros. Eu recomendo vivamente, é um livro muito fácil de ler, tipo, uma escrita muito, muito fácil, tipo,
Tipo, lê-se rapidinho. Quem gosta muito de descrições, se calhar fica um bocado aquém. As descrições ficam um bocado aquém daquilo que seria de esperar, mas eu recomendo claramente A Guerra dos Mundos como leitura. Se uma leitura de fim de semana, levezinha. Para levar para a praia, o livro é pequenino. Ver como é que os aliens usavam o raio da morte para destroçar os humanos. Vamos todos para a praia a ler Guerra dos Mundos. Bora lá. Vamos todos para a praia. Tu também já leste, Luís? Já leste a Guerra dos Mundos? Eu já li há algum tempo atrás. E eu concordo com tudo o que a Ana disse. Primeiro, também concordo que seja uma maneira de... uma maneira que o autor na época teve de mostrar um futuro pouco promissor. Estes foram os primeiros que cá vieram, e fica implícito que nos anos a seguir vieram outras raças e que acabaram por destruir o planeta. E concordo também que é uma leitura levezinha, uma leitura fixe. Não prefiro, é a única cena que eu tenho para discordar, é que não preferiria em relação ao 20 Léguas Submarinas, só porque, mas compreendo o que é que a Ana está a querer dizer, quase do trigger. Sim. Foi uma leitura muito pesada para aquilo que eu estava à espera que fosse um bocadinho mais leve. E foi um bocadinho difícil atravessar o livro. Eu li-o para aí numa semana ou assim, e foi difícil atravessá-lo todo, especialmente porque ele tem secções muito grandes a descrever peixe. Eu gosto muito da água e eu gosto muito de peixes, só que foi um bocadinho too much. Acho que estou naquela fase de querer coisinhas mais leves para ler. Okay. É que eu também li, depois posso falar sobre isso ou não seguir, e porque tenho uma opinião um bocadinho diferente da tua. Algumas coisas em concordância, mas acho que depois até faz sentido comparando com outra coisa que eu li. Eu já te digo. Luís, tu já leste isto, mas não foi agora. O que é que tu leste este mês? Sim, o que é que eu li este mês? Primeiro, li Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Ou, como as pessoas provavelmente reconhecerão melhor, o livro que baseou o filme Blade Runner, com Harrison Ford. Gostei bastante. É bastante diferente do filme. O que me surpreendeu, eu nunca tinha lido o livro, vi o filme e fiquei à espera de várias coisas que aconteceram no filme, mas que não estavam a acontecer no livro, e o ambiente não estava a ser o mesmo. É muito mais pesado, muito mais intenso, muito mais, como toda a escrita do Philip K. Dick, muito mais escrito como avisos e quase sci-fi de intervenção, de cuidado com esta dedicação à tecnologia, e enquanto que o filme é um filme de investigação e ação, e por isso eu estava à espera daquele mood, foi completamente diferente, e deixou-me muito cansado quando eu acabei de ler. É um livro muito, muito, muito bom, mas ainda por cima, como o livro acaba, não tem um fim. É basicamente, o filme acaba com as pessoas a regressarem à sua vida e o mundo a continuar a ser o que é. É muito... É pesado, deixou-me cansado. A seguir li Os Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick também. Aqui eu estava a ler eu estava a acabar de ler o primeiro e pensei, a seguir vou ler outra coisa para desanuviar, não vou logo a seguir para o Philip K. Dick outra vez. Não, era o que estava a seguir, por isso foi o que eu li a seguir. Foi Os Sonhos Elétricos, uma coletânea de contos muito fixe, e que a coletânea de contos está feita de uma maneira muito engraçada, porque existe uma série. Esta coletânea veio a seguir à série, uma série que se chama Electric Dreams, Sonhos Elétricos. E essa série é uma série antológica estilo Black Mirror, e cada episódio é a adaptação de um dos contos do Philip K. Dick, e este livro é a coletânea dos contos utilizados para essa série, e cada conto neste livro vem prefaciado com uma introdução da pessoa que realizou esse episódio para a série, e porque é que gostou desse episódio, a desconstruir um bocadinho o episódio, que é muito interessante. Mas depois lá está, essas histórias são histórias mais curtas, eu diria que são histórias mais leves do que o livro, do que as novels do Philip K. Dick, mas ainda assim, por serem mais curtas, são muito mais intensas, e eu acabei cada conto a pensar tipo, mas
o quê? Mas será que este é o mundo em que eu vivo? Será que isto é o que eu vou passar a viver a partir de agora? Ah, por exemplo, a história de um homem que existe. Epá, é fucked up. É o homem que de repente acorda um dia e está outro homem pendurado numa árvore, morto. E ele pergunta quem é aquele, e ninguém identifica aquele homem como se tendo suicidado. E depois ele descobre que ninguém identifica porque estão todos controlados por uma espécie alienígena naquela cidade. Então ele vai à cidade ao lado queixar-se ao comissário, e o comissário diz: eu acredito em si. Alienígenas, sim senhor. E você acha que eles deixaram aquele homem lá pendurado para servir de isco àqueles que não estavam ainda controlados? Porque os que não estavam controlados eram os únicos que iam reagir ao corpo, não é? Já pensou bem nisso? E aquilo era o isco. Ele tem razão, eles estavam-me a tentar apanhar. Exato, então venha comigo que eu vou ajudá-lo. E afinal aquela cidade também já tinha começado a ser controlada e o comissário pendurou a ele na árvore para servir de isco naquela cidade. Oh meu É Deus. bué fucked up. A seguir li uma leitura muito mais animada. Tu estás-me a fazer lembrar de histórias que eu já li e é tipo, quando isso acontece é tipo. Portanto, Isso é quase sempre a característica de um conto, não? Ou pelo menos do que eu me lembro de acontecer, de aprender na escola, era que os contos acabam sempre com uma reviravolta os não short muito boa. stories, quando as histórias curtas por lá está, tu tens de contar uma Aquela história história dos miúdos que eu acho que a gente lê isso na escola, dos miúdos que perdem-se no barco e afogam-se no Sim. rio. Porque tu tens de contar uma história intensa, mas muito mais pequena. Portanto, tu não podes ir fazendo plot twists ao longo da narrativa. Tens de fazer uma grande no fim. Um plot twist final, que é sempre para a tragédia. Portanto, eu não sei se estava a dizer, mas o Blade Runner foi para o livro com robôs ou AI e para o livro de sci-fi punk, que eu usei como cyberpunk. Os Sonhos Elétricos é para o meu livro de contos. Para a banda desenhada e para a distopia li Akira. Li os volumes todos. Eu marquei logo quando acabei de ler o primeiro, mas depois por diversão e porque eu estava a adorar, li os volumes todos. E é muito bom. É brutal. É brutal. Não tenho muito a dizer sobre isso. É um manga de ação, cyberpunk, é Blade Runner, escrito por um autor japonês. É muito fixe. Depois li para Protagonista Feminina Young Adult, um livro que é o meu menos favorito desta ronda, e que não só não sugiro como não voltaria a ler, que é o Cinder. O Cinder é... O livro é descrito como sendo uma versão futurística da história da Cinderela. O livro... Ok. O livro até tem na capa... essas coisas... O livro até tem na capa um sapatinho e uma perninha e não sei o quê. Mas este livro não gostei muito. É sobre uma rapariga no futuro. É muito... É o 100, mas pior. E não gostei. Pronto, não gostei, por isso prefiro não falar muito sobre isso. Quer dizer, se achas que não gostaste ou seja, desse livro, ou não costumas gostar de Young Adult? Eu gosto. Há muitos livros de Young Adult que eu gosto. Aliás, eu ainda não me aventurei muito, mas li os primeiros capítulos de uma novel que saiu de Stranger Things, que tem assim mais ou menos esse espírito, que é fixe. É tipo, é Young Adult, é literatura fácil, é Pulp Fiction, vá. Eu gosto muito de Pulp Fiction, eu gosto daqueles contos de Lovecraft que são muito pulp, e gosto de, sei lá, Raymond Chandler, ou um dos livros que eu gosto mais, que tem o mesmo tipo de escrita assim rápida e imediata, do Ray Bradbury. Ray Bradbury escreveu aqueles livros, escreveu as Martian Chronicles, que é muito isso, mas depois também escreveu aqueles que é uma trilogia sobre homicídios em Hollywood, que é alguns dos meus livros favoritos, e é muito esse tipo de escrita, e eu gosto desse tipo de... Eu diria que Shannara também é Young Adult, é Fantasy Young Adult, e eu também gostei bastante. As Crónicas de Shannara? As Crónicas de Shannara eu vi um bocado a série, tem cá os livros, eu pensava que as Crónicas de Shannara não eram Young Adult, pensava que já eram consideradas fantasy. Eu consideraria. Está ali na linha? Não sei, eu ainda não li. Estão ali a arriscar na linha. Se me dissessem que fosse fantasia, tipo literatura de fantasia, ou Young Adult, se duas pessoas me dissessem uma destas coisas, eu concordaria com ambas.
Pode Não ser sei, am- está Sim, ali. tipo, am- Pode podem ser ser ambas, 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 claro. sim. não é? Porque Ah, aqui estás a ler Young Adult Sci-Fi, aqui seria porque Young Adult Fantasia. Shannara utiliza fantasia, mas depois puxa muito àqueles dramas românticos e Hum. quase teenage stuff característicos de Young Adult. Tenho-os aí para ler porque pensei, se É calhar vou bom, querer ler isto, portanto ofereci-os à minha mãe. Ah, tem aquele do, olha, toma, a tua prenda de aniversário. é É aquilo bom, que eu talvez depois vá ler. é bom. Eu gostei muito da série Mas que adaptou os estamos a livros. sério? Depois foi Já cancelada, né? já Já foi estamos a fugir para a cancelada. fantasia. Mas Yeah. vamos voltar ao sci-fi. E Vamos depois, voltar ao sci-fi. Cinder não gostei, mas ocupei 2 categorias com isto e li na mesma, porque era o Pronto, teve desafio. o seu propósito. E depois, o último livro que eu li foi o The Martian. E o The Martian é o meu livro favorito desta ronda. Eu ocupei a categoria de exploração científica ou espacial, porque trata das duas. E ocupei o tema livre. Considerei o tema livre desta ronda adaptação cinematográfica, que o The Martian foi. E o The Martian foi o meu livro favorito. Porquê? Porque vai buscar muito aquilo que a Ana já falou de... E por acaso é engraçado porque também puxa um bocado a cena de um homem que está absolutamente sozinho, poderíamos dizer de quarentena, em Marte. Fica abandonado em Marte, tem de safar por si próprio, mas depois é aquela cena de o livro continua a ter um tom absolutamente cómico, um tom leve e de um personagem que está de quarentena e é um bocadinho aquele, eu não sei se vocês se lembram ou se passaram por isto, mas quando o início da quarentena, em que houve aquele mês ou 2 meses em que a cena da quarentena é, a quarentena é bué fixe, pessoal, porque vocês agora estão em casa e podem ser bué produtivos, lerem livros que nunca leram, jogar jogos que nunca jogaram, ver filmes, séries, despachar trabalho, limpar a casa, ser produtivos. Havia muito esta cena. E o The Martian tem muito esse overall esse sentimento em todo o livro, que é, eu estou aqui sozinho, eu posso morrer a qualquer minuto, mas bem, mais vale ir começando a tentar não morrer, porque pode ser que eu arranje uma solução pelo caminho. E é muito fixe. O livro tem cerca de 400 páginas. Eu acabei-o em 2 dias porque eu não conseguia largar o livro. É muito, muito bom. Eu ia para quase as mesmas categorias. Eu ia ler outro livro do mesmo autor, que é o Artemis, mas eu já tinha lido esse livro e pensei, vou aproveitar a oportunidade para ler livros que nunca li. E então, em vez do Artemis, fui ler o The Martian. E é muito bom, é muito bom. E depois, logo assim que eu acabei de ler o livro, acho que 15 minutos depois fui ver o filme, que ainda não tinha visto também, que também é bom. Não diria que é tão bom como o livro, Não tinhas mas é visto bom. o filme? Não. Ok. E achas o livro ainda melhor? Eu acho o Melhor. livro ainda melhor. Porque eu Acho vi o livro ainda filme e melhor. gostei. Vi o filme e gostei bastante dessa perspectiva. E acho Yeah. que conseguiu. Acho o livro Bem, eu melhor. imagino. O livro é escrito na primeira pessoa, né? Tipo, eu fiz isto, fiz aquilo Yeah. depois. Quando Eu é a acho que personagem, isso- quando é a personagem do Matt Damon, é sempre na primeira pessoa. A história que se passa na Terra é sempre na terceira pessoa. Porque acho Mas- que às vezes essas adaptações de livros que são escritos na primeira pessoa são mais difíceis porque não Sim. conseguis transmitir essa Yeah. coisa. E eu, tendo em conta que gostei do filme, se calhar não era um livro que eu recomendavas para ler, portanto. Recomendava Muito. absolutamente, muito, 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 muito. Porque é muito fácil, é fácil de te embrenhares no livro. Quando dás por ti, já estás completamente na história e não queres parar. Mas esses livros Bem, são mas- perigosos. Porque São perigosos, claro que são. tu começas e pá, Deixa-me ir só, jantar só- enquanto. Yeah, exato. deixa-me só ir à casa de banho e vou estar tipo lá a ler e quando dás por ti passaram Dói-te 2 o rabo. horas. Sim, eu definitivamente li enquanto jantava, até porque eu estava a ler no computador, no formato e-book, e eu janto na secretária, por isso eu estava a jantar e ia ler o The Martian. Por isso sim. Não dava para levar para a casa de banho assim, se era no O monitor. meu monitor não convém. Não E a convém. torre, levo o desktop e o monitor. Aí quer dizer que o livro era mesmo viciante. Yeah. Se conseguisses Mas levar. sim, se tu viste o filme, eu acho que. Eu não vou aquilo dizer que nunca pecou levei o foi- portátil para a casa de banho.
Eu vou. O telemóvel, sim, agora. Algo maior do que o telemóvel. Não, algo maior que uma paperback novel é demais. Mas se tu viste o filme, aquilo que eu reparei foi... Primeiro, o Matt... Eu estou-me a alongar bué sobre este livro, peço desculpa, mas... Não, acho que... Primeiro, Acho que estamos aqui para falar dos livros, não é? No filme, o personagem do Matt Damon... os diários dele ele faz em vídeo. E no livro ele está a escrever. Ele está a escrever um diário. Tanto Mas que há eles uma fazem parte... isso muito. Mas eles fazem isso muito nos filmes, que é No quando filme tu tinha tens de uma ser. parte de Que é uma diário. forma mais... Quando Claro. tu tens uma parte de diário fazes vídeo, Tinha de que é ser. muito mais. Mas tanto que no livro há uma parte em que ele há uma parte em que o personagem fica caído no rover dele, no jeep dele, ele fica caído no chão, mas está de braços esticados e ele está a dizer tipo, eu sei que estou prestes a morrer, mas ainda assim vou aproveitar os meus últimos momentos para escrever a última passagem do meu diário. E depois spoiler alert, ele acaba por não morrer. Ele não morre. Mas isso no filme notei, e depois a parte da história que se passa na Terra, no livro é muito mais expressiva. Tu tens muito mais aquilo que se está a passar dentro da cabeça, como é óbvio num livro, aquilo que se está a passar dentro da cabeça dos personagens, e os personagens são muito mais expressivos no livro do que nos filmes. Não sei se isso não foi de certeza um problema de cast, porque o cast do filme é perfeito. Tens o... eu tinha o nome na cabeça. Tu tens o gajo que fez o filme com o Jim Carrey, que é o diretor da NASA, e depois tens o gajo que fez o 12 anos de escravo, que é o diretor de voo. E depois tens o Sean Bean, que é é o diretor do controle de voo, e depois há uma referência a Lord of the Rings no filme, e é o Sean Bean que explica a referência a Senhor dos Anéis. Isso é perfeito. E isso, olha, só por isso já me está a dar vontade. Porque isso passou-se no livro. Como ver o filme. Isso passou-se no livro e eu não fazia ideia que era o Sean Bean que fazia aquele personagem no filme. Depois Quando eu vou ver ainda o era filme, melhor. e é tipo, eles fazem uma reunião secreta e alguém chega e diz, a Kristen Wiig do SNL faz tipo a sassy woman, é tipo a relações públicas, estás a ver? A sassy girl que tem de entregar as notícias à imprensa, por isso precisa de tudo bem explicadinho. E então ela chega, é tipo uma reunião secreta, e ela chega lá e diz tipo, o que é que isto quer dizer? O que é Elrond? E eles tipo, Elrond quer dizer que isto é tipo uma reunião secreta, como a reunião de Elrond. Reunião de Elrond? Sim, o conselho de Elrond. E o Sean Bean está sentado, ele é tipo o diretor da sala de controle de voo, e ele está sentado lá na mesa e tipo, tu não conheces o conselho de Elrond, onde eles reuniram a Fellowship of the Ring e decidiram que o anel tinha de ser destruído no Mount Doom. E tipo, eu estava à espera de ver um sorriso de esgalho no Sean Bean. Tipo, porque o Sean Bean estava nesse concílio. E se calhar foi, será que ele foi escolhido para o papel? Alguém pensou, alguém leu essa linha no livro e pensou, quem tinha que fazer este papel era o Sean Bean. Eu não sei. Eles a fazerem o cast é tipo, malta, nós temos de chamar o Sean Bean, e depois chamaram-no à parte e disseram, por isto aqui em específico. Olha, assim, tu vais ficar com o papel. És 35 segundos no filme. É tipo... Mas portanto é um daqueles casos, se calhar não muito frequentes, em que quem viu o filme vale a pena ler o livro porque é melhor, mas ao mesmo tempo o filme é... quem leu o livro também não vai ficar desapontado com o filme. Eu diria que é quase aquela ideia de o filme é um companion para o livro. Se tu quiseres ver como é que isto se passaria na realidade com pessoas reais, vê o filme. Até porque o filme faz aquilo que é CD-ROM que vem com o manual de história. Até porque o filme faz aquela cena de... Porque os livros são caracteristicamente mais desenvolvidos e chega a uma altura que é tipo... os diálogos estão tão desenvolvidos que chega ao ponto de ninguém na vida real falaria tanto sobre este assunto. E o filme corta isso. O filme é tipo pessoas reais a comportarem-se de maneira de pessoas reais. Esse foi o meu último livro. E foi quando eu... Por acaso, esse não foi o meu último livro. O último livro foi Cinder, mas eu, como disse, não quero falar desse livro. Não contas sobre esse. Nós não falamos sobre essa. Eu ouvi, fiquei... Eu não quero dizer que fiquei intimidada, porque eu não gosto de usar esta palavra em relação a ti. Acho que te pode afagar demasiado o ego. Mas a história de leste 5 livros... leste 5 livros numa semana... Akira foi por diversão.
E a Akira li ao mesmo tempo que li o Blade Runner. Eu lia a Akira nas pausas de ler Blade Runner. Mas conta na mesma. Ficaste a ganhar este. Pronto, porque eu senti-me logo mal, não é mal, mas quando a Ana começa este vídeo a dizer a minha leitura foi muito pobre este mês, porque eu só li 2 Não, livros, uma porque horrível, eu foi quero, péssimo, porque eu quero e, tipo apanhar ali o ritmo do Luís. e eu, Porque e eu a sou tipo, pensar, bem, "Ah, eu também, eu só. Porque, pronto, portanto, o que eu li este mês foi A Guerra dos Mundos também, como a Ana. Um, e eu disse, eu li a edição com bonecos, que ela diz a que. minha edição não tem bonecos. Eu não Eu sabia fiquei que tinha tão bonecos, ok? desapontada. Ok. Não foi. Mas é bom, pelos vistos são desenhos antigos Sim. das primeiras edições disto. E, e o resto que li foi o reli, porque já não li há muito tempo, e para ler os últimos Uhum. livros acabei a reler a saga do primeiro ao sétimo e até Certo. acabei por me lembrar porque é que provavelmente eu parei, porque no final disto acontecem coisas um bocado tristes e eu depois acho que na altura comecei o oitavo e era tipo, estou a ficar triste, vou parar um bocadinho e depois esqueci-me. E então esses vão ficar depois, já vejo, mas li entre o primeiro e o sétimo. E acho que são 2 livros. Bem, claro que um é banda desenhada e o outro não, mas não só por isso, acho que foram 2 livros que contrastaram muito pelo tipo de história que contam. Bem, A Guerra dos Mundos, deixem-me confirmar o meu bingo, o que é que eu faria disto. Eu discordo de ser um livro distópico, porque acho que não tem tempo de ser distópico e porque o que poderia ser a distopia acaba. Uhum. Mas é um livro. Qual é que seria? Seria o livro com. Eu vi que noutros canais. Nenhuma! Eu lembro-me que a outra Mafalda e a Hum. Sofia puseram no tema livre. Yeah. Pois eu acho que E teria eu que pôr, também acho não que eu teria que pôr no considerava tema livre, isso porque tema livre. exploração espacial não é bem, só se for os marcianos a vir explorar-nos a nós. E foi um livro quando começámos isto, eu tive logo, foi um dos que eu pus logo na lista para ler, ah, porque por uma coisa que a Ana disse que é o ser um livro passa-se no passado, mas foi escrito no passado, ou Yeah. seja, Sim. é autêntico na forma como representa, é como ler Jane Austen ou qualquer coisa, não é a mesma coisa que ler um livro passado na mesma altura, mas escrito hoje em dia. Yeah. Um, Sim, e, sim, sim. A perspectiva é e muito achei, diferente. sim, e essa parte eu gostei, o ver como é que um ataque de marcianos, uma invasão, que é um tema relativamente comum, digo eu, de vários filmes, ou não sei o que, é sempre que mete marcianos ou ETs, o tema de invasão Uhum. acho um bocado não, comum naquela altura, foi uma coisa inovadora, penso eu, mas como é que isso era perceptível naquela altura e achei muito interessante porque já era uma altura em que já havia algum conhecimento científico capaz de, pronto, lá está, capaz de um, suficiente para conseguirem imaginar isto, Uhum. mas que, por exemplo, os marcianos não vêm em naves espaciais, porque na altura ainda não havia propriamente aviões, havia balões e já estava se calhar no início da coisa, mas então aquele conceito que nós temos quase toda a ficção científica de nave espacial não havia, eles eram disparados de um canhão desde Marte e vinham tipo nos projéteis, numas bombas Nos que aterravam cilindros. cá nos cilindros e, e mas depois há uma parte em que eles estão a construir uma máquina voadora já na Terra e que aquilo é, eles ficam do género, ouvi dizer que eles estão a construir uma máquina voadora e eles dizem, voadora, não é possível, descobriram o segredo do voo, que naquela altura estaria a começar. Sim, sim. Mas apesar de tudo,
não foi um livro que eu gostei assim tanto. Concordo que é leve, a escrita é fácil, não é complexa, mas eu, uma coisa que me atrai normalmente nos livros ou nas histórias são histórias que sejam character driven, em que as personagens sejam o motor Uhum. da história. E aquilo, personagens quase nem tem. Aquilo é escrito na primeira pessoa, o autor é um filósofo, um jornalista, qualquer coisa que está a descrever os acontecimentos da invasão dos marcianos à Terra, no final do século XIX. Tu nunca chegas a saber o nome dele. Ele, a maior parte do livro, nem dele, nem da mulher dele. Ele fala, há uma parte, fala na mulher, ele vai ter que a mulher não demonstra sequer grande preocupação ou interação. Não é uma personagem desenvolvida. Nenhuma personagem ali é desenvolvida. Logo ao início aparecem uns amigos dele, ou que seja, que ele fala, não desenvolve a reação. Depois eles morrem. Eu não me importo. Eu estou a ler e como leitora não me importo. É tipo, olha, porque parece que ele também não se importa assim tanto. É tipo, coitado, morreu. Morreste? E Yeah, ele levanta-te. segue. Parece ele parece que está a escrever um relatório. Lá está. E se calhar era essa a parte interessante, que seria como se aquilo realmente tivesse acontecido e ele estava a escrever o seu relatório, mas não tem a parte que me faz importar com a história, que são as personagens. Eu não estou preocupada de será que tipo, ele vai sobreviver. Eu já sei que ele vai sobreviver porque é ele que está a escrever e ele fala diretamente para o leitor. Ou seja, aquilo não vai acabar com ele a morrer, porque ele diz: estou aqui a escrever e como o senhor leitor pode constatar, e depois dá algumas explicações tipo científicas, para o leitor que não conhecer, isto assim, assim, assado. Lá está, a mulher não tem nome, as outras personagens que ele encontra, não me preocupo minimamente com elas, não consigo criar nenhuma empatia, até o mundo. Eu estou a ler e realmente estou a ler aquele relatório, mas não me interessa. Londres vai estar a ser destruída, não me interessa. Eu não estou, oh não, não me consegue criar. E depois é estranho, estamos aqui a falar de falaram já de ler os livros, ver os filmes. Eu nunca vi o filme todo da Guerra dos Mundos. Eu sei que é passado cá, eu já apanhei bocados de estarem a passar na televisão, mas nunca vi todo. Eu não sei se aquilo quanto é que segue. Não segue. Não A segue única nada. coisa que o filme tem em comum com o livro é que os marcianos atacam. É o tema. É basicamente O tema. é a única coisa que eles têm em comum é isso, e a forma como acaba também é muito parecida. Outra coisa. De resto, o plot é completamente diferente. Tanto que, lá está, não é bem o tipo de história. Coisa. Tanto que eu tenho ideia que aquilo gerou, uns anos depois, uma série de rádio conhecida, na altura eram frequentes as radionovelas, não é? Mas que houve pessoas que acreditaram e acharam que aquilo eram notícias mesmo. Portanto, mostra a forma como aquilo está escrito. Parece que é mesmo alguém a dizer: os marcianos, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e não há interação com este personagem. Eu imagino os desgraçados, pronto, as pessoas não muito não haviam mesmo acesso à informação e falaram de ler livros, ver os filmes. Neste caso eu já tinha visto um bocado, não do filme, mas também do musical, porque existe um musical da Guerra dos Mundos. Eu sei, já partilhaste. Partilhei umas não tinha visto. Eu não tinha visto e fui ver. Foi a minha visualização, acho que de ontem ou anteontem à noite. E também no musical aquilo parece que tem emoção, parece que tem personagens, e há ali personagens no musical que eu nem percebo onde é que entram no filme. Há uma altura por exemplo, do Nathaniel, não sei o quê, o padre, não sei, o padre é aquele que... desmotivado. É o cura? É o cura. É o cura. Nada a ver. Ali tu tens a mulher dele que vai e tenta dar uma tipo, não, isto tem que valer a pena lutar para a humanidade. O cura no livro é só um maluquinho que só empata e
E que ele fica bem irritado, que ele fica mega irritado com o cura. eles E depois que, andam à tipo, porrada. eu devia tê-lo morto mais cedo, porque eu já não Yeah. conseguia aguentar com o homem. O que eu achei engraçado, achei curioso no livro foi, ou se calhar diferente de outras histórias de extraterrestres ou de maioria de ficção científica, foi a forma como os marcianos foram derrotados, que foi depois um bocado do género, pá, isto faz sentido, mas que não é aquilo que estavas à espera de uma grande batalha da humanidade com coisa. Nada a ver, eu não quero dizer como é que é, porque lá está, o livro tem um pouca coisa de expectativa que para quem não leu e queira Há ler. uma coisa que pode ser spoiler e é essa. Há uma coisa que pode ser spoiler e é isso, eu não vou dizer, Yeah. mas é. Ao mesmo tempo é spoiler de Opa! uma história do século passado, por isso. Sim, Sim. mas eu não sabia como é que E de aquilo um acabava. livro de 2000 e de um filme de 2008. Com o Tom Cruise. Mas no filme Tom acaba Cruise. da mesma forma, eles são Acaba da derrotados da mesma mesma forma, ok. Então se calhar as pessoas já sabem. A maioria das Acaba, pessoas já exata, sabem. Eu não sabia porque eu não vi o as filme. únicas duas coisas em comum é Yeah. os cilindros, tipo as máquinas são parecidas, a descrição, e pronto, são atacados por marcianos e eles são derrotados exatamente da mesma forma. Yep. Pá, É pronto, não só isso que tens em fiquei, comum. não fiquei tão coisa que mostra, por outro lado, porque é que eu gostei muito mais e porque é que gosto muito mais da saga, Yeah. que é uma história completamente centrada nas personagens, Uhum. em que o narrador é uma rapariga que é meio uma mestiça. Os pais dela são habitantes de dois planetas, um planeta e a sua lua, que são inimigos, em que num são pessoas que têm asas no planeta e na lua são pessoas que têm cornos, e eles são tipo inimigos mortais. E depois o primeiro livro começa literalmente com essa rapariga que é a narradora a nascer. E tipo, é literalmente um parto. E os pais dela, Sim, pronto, a começa Alana logo e com o o parto. Marco, e tu vais seguindo, ela vai contando a história da sua vida e da família dela, e tu vais seguindo a história da família ao longo dos anos e importas-te muito com os personagens. E não só inicialmente aquela família principal, mas depois às tantas até, porque eles depois são perseguidos por várias personagens, depois até tipo as personagens que os estão a perseguir, tu começas a gostar deles, a ser interessantes, a os envolver. Lá está, quando eu digo que parei porque aquilo estava-me. Houve uma altura que aquilo me deixou triste, porque eu lá está, me preocupei com as personagens, senti as coisas que lhes aconteciam, e Uhum. portanto, para quem foi definitivamente o meu favorito também, lá está, só li esses dois e acho que é o que me vai acontecer. Dois. O da saga são vários, mas pronto. É uma banda desenhada. É uma história, sim. Sim, é uma história. E entre os dois, pronto, lá está, a Ana recomendou A Guerra dos Mundos, e eu acho que pelo que ela disse, e quem gosta faz todo sentido, tipo, ela é uma leitura muito simples, é um livro pequeno, tem aquela perspectiva, mas para quem gosta de histórias em que se vai preocupar com as personagens, não é o Não. livro. Yeah, A saga concordo. é. A saga é aquelas histórias em que tu parece que ficas a conhecer, que as personagens Uhum. se tornam pessoas, e é uma história, uma saga que eu recomendo muito Literal. para quem gosta de ficção científica, Uau, para quem ratos. gosta de banda desenhada, para A banda quem desenhada só roça a fantasia ali um roça um bocadinho. bocadinho, tem um bocado de magia e Yeah. assim, portanto, epá, sim, vão ler a saga. É, a Eu saga é muito. tenho, Saga. eu tenho a edição portuguesa da G. Floyd Studios, e portanto, lá está, até temos uma edição portuguesa Meu Deus. boa. E a edição portuguesa Deus. está muito boa. Está Tipo, muito gostei boa. Eu gostei muito da tradução. Se houver pessoas que nos estão a ver que são energúmenos que não sabem falar inglês, leiam a edição portuguesa. E mesmo que saiba falar inglês, a edição portuguesa vamos para apoiar a publicação de mais verdade, bandas é verdade. desenhadas, mais Sim, livros essas apoiar cenas as no nosso também. editoras. país. Vamos apoiar as editoras de cá, porque Sim, isso é sim, importante sim. também. Claro, Sim, também. exatamente, E- apoiar Também, aquelas também. editoras. Isso tudo. Epá, pronto, e
E foi isto. A Yeah, saga é definitivamente o preferido. yeah. Não sei, A vocês saga, já leram? a saga Algum? eu já li a saga, mas eu não li todos. Li Não. Yeah. até ao quarto volume. Ah, Recomendo vivamente. Eu eu acho acho que que o só Luís, deve o ter Luís lido Leiam. vai para aí adorar. os. Eu acho que só deve ter lido para aí os 2 primeiros. Acho que foi um livro que da primeira vez que eu folhei, esse tipo na FNAC ou qualquer coisa, vi, epá, isto é muito esquisito. Porque tem coisas esquisitas, além Yeah. de tipo, só de Sim. começar com um parto. Ah, Entras logo ali, tipo, entras logo do ali a nada, coisa e começas depois tipo, com ela num parto. outras coisas. Um livro não é. É para crescidos, entre Eu aspas. diria que sim. Eu Sim. diria que é adult. Yeah, Não, eu Sim. diria que é tem nem bonecos. roça, é que nem Tem roça bonecos, mas não young adult, ofereçam aos é o adult. vossos Yeah. sobrinhos pré-adolescentes. Yeah, Mas concordo. tem imagens gráficas. Sim. Mas epá, sim, leiam isso. Yeah. E É muito bom para tema de banda desenhada. Yeah. é isso. E o meu bingo com isso ficou a saga A Guerra dos Mundos. Acho que só me dá para preencher o tema livre, porque eu não considero uma distopia, porque o mundo não Pronto. teve tempo. Aquilo aconteceu no espaço de um mês e depois passou. E apesar de. Tem aquela coisa de talvez eles voltem, mas também acaba numa nota de esperança. O próprio gajo diz: ahm, se eles voltarem, já não nos vão apanhar de surpresa, já podemos fazer isto e aquilo. Yeah. E Um, portanto, esse chega em termo livre. Diria que a saga consegue-me ocupar livro com robôs, o livro de exploração espacial, eles no espaço, e a banda desenhada em novela gráfica. Não sei se ia para É a personagem feminina. personagem feminina, porque é a Alana e A a Alana e a filha, personagem será? bora lá, é rato, feminina. preencher esses quadradinhos Não, não todos. vou, Ela não está vou, quase com os não quadradinhos vou todos. contar, Não, não vou Sim. contar repara. com ela. Repara, Preencher rato. todos com a saga. Sim, repara, porque é assim, eu pus a mim próprio e eu pensava que estava a ser limitativo para mim, tipo, grande desafio de fazer no máximo 2 quadrados por livro, tipo, não vou ocupar mais do que 2 quadrados por livro, e de repente a Ana chega e diz que só está a ocupar 1 por livro, e é o limite dela, e eu tipo, ok, fiz, Não, na minha cabeça eu eu vou fiz ocupar bingo, e 3 agora por sinto que fiz livro. batota. Não Porque... fizeste, não. Não Não fizeste, não fizeste, não ponham isso, fizeste. porque eu não vou conseguir. Eu é que sou, pá. Isto não Calma bate lá bem, com a ok? competitividade aqui, tá? ok, E se eu não estou calhar... a dizer isto só porque sou o membro em mais desvantagem, Não claramente, te aqui, preocupes, rato, não te ok? preocupes. Se calhar Eu passávamos estaria a Vamos dizer então... isto na mesma se eu. Se Yeah. calhar passávamos Eu não então sei- o que é eu que não sei vamos se ler consigo no próximo acabar. mês. O que é que vamos ler a seguir? Yeah. E O que é que então? vamos ler a seguir? Já têm decidido? Já tenho planeado. É o Já que, tenho Ana? planeado. Até já comecei a ler um bocadinho. Já. E eu Já comecei. para avançar. Para o mês que vem eu vou ler o Carbono Alterado. Que eu já comecei e está a ser interessante. Eu quero discutir isto no próximo mês porque eu acho que este livro vai merecer discussão. E eu descobri uma banda desenhada, eu não descobri, eu pedi emprestada. Eu vou ler All You Need Is Kill, que é manga. É um manga. Yeah, isso é Que é muito manga bom. e eu vou. Como eu só tenho o segundo volume do Mother Sarah e ainda não consegui descobrir o primeiro, vou ler o All You Need Is Kill. Ok. Tu és conhecida por só ler os primeiros volumes de muita coisa e depois. Eu sou conhecida por ler tipo os Sim, primeiros volumes de é tudo e Ana- tecnicamente Ana- sei falar sobre essa saga. Sim. Mas É a eu Ana só li o primeiro primeiro volume Ferreira, sim. Primeiro volume. É tipo, já leste Wheel of Time? Sim, já li Wheel of Time. O que é que tu leste? Li o primeiro livro. É mais. Yay! Tens mais algum? É esses. Aqui não tenho mais nenhum, mas eu a seguir estava. O que é que eu estava a pensar ler? Desculpa, agora estou a ter uma branca, mas eu acho que tenho ali o Time Riders para Pois é, tu YA. tinhas falado Só disso. que isso ainda me vai demorar um bocadinho, porque eu acho que o Carbono Alterado vai demorar um tempo. Portanto, a seguir, tipo, depois destes dois, quero acabar primeiro estes dois, logo a seguir, provavelmente Time Riders para YA. E tu, Luís, já tens eu- os O próximos 10 o Luís livros que vais ler no próximo mês? buscar o Bem, dele. Bem, eu também vou ler o Carbono Alterado. Eu já vi a série.
E vou aproveitar que a Ana vai ler e eu também vou ler, e depois também vamos ter um livro que ambos lemos e que podemos falar. Mas também vou ler O Admirável Mundo Novo, que já tinha aqui, e vou ler. Tu falas sobre livros que não te querem dar dilemas morais e depois vais-me E ler depois vou ler O Admirável Admirável Mundo Mundo Novo. Novo, porque não? Também Que é- sobre nós que é poderá daqueles que eu cair li o pesado que eu fardo li da e fiquei fatalidade. freaked out. Que eu fiquei Um, freaked out. E depois vou ler a graphic novel que eu já tinha mostrado no outro livro, no outro filme, no outro vídeo, mas o que é que se Vídeo. passa? Tantos tipos diferentes de conteúdo. No último vídeo, mas depois acabei por ler Akira, mas esta é a que eu vou ler para é Rever Paris. É sobre uma versão futurística de Paris. E depois, não sei, lá estava a ler o Carbono Alterado. E depois, não sei, hei de conseguir encontrar qualquer coisa. Eu ainda não acabei a saga toda de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, por isso se calhar vou ler mais 1 ou 2 livros desses, eu tenho a coleção completa. E se calhar mais qualquer coisa que eu encontre, tipo, no fim do baú. E tu, Rato? Eu vou enfrentar a tristeza, não é? E acabar a coleção da... Ok. Acabar até ao que tenho, até ao que há agora. Até onde há. O que tem cá da saga, acabar esta leitura, e depois tenho aqui, não sei se estou a ser ambiciosa, não, isto para vocês liam em uma semana, mas pronto. Tenho os Mortal Engines, os mortíferos, que acho que vou Muito bem. aproveitar, é para distopia Yeah. e young adult. Depois vou também experimentar a trilogia, Sim. quer dizer, ou pelo menos o primeiro do espaço do C.S. Lewis, portanto o Out of the Silent Sim, Planet. E da onda de continuar com livros pequeninos que não me vão coisa. O que falaste, o Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Yeah. Vamos ver se consigo completar isto. Pelo menos quase. Depois, só antes de acabarmos, se me permitires, eu queria só fazer uma sugestão. Eu não vou contar isto para o bingo, embora provavelmente pudesse participar, mas eu estou a ler por prazer, por isso não vou contar. Para continuar, para eu não ficar com sentido competitivo enquanto leio, mas está a ser agora uma banda desenhada francesa. Francesa, acho que é francesa. O tema é japonês, mas a banda desenhada é francesa. Muito boa. Que é Yojin Bot. Eu acho que já partilhei aqui no nosso chat. Yojin Bot é muito bom. Provavelmente pessoas reconhecerão o nome Yojimbo. E basicamente é Yojimbo, que é o filme de samurais do Kurosawa. E a banda desenhada é sobre samurais robôs. Basicamente é um filme de samurais posto numa banda desenhada em que os samurais são robôs e estão a tentar proteger uma criancinha. No futuro do mundo em que há parques de diversões cheios de robôs e um deles é robôs samurais. I don't know. Ainda não cheguei lá, ainda só vai no segundo issue. Mas está a ser muito boa, por isso só também queria deixar aqui a sugestão cultural do mês. Isso parece bastante Muito interessante. bem. Está a ser muito fixe. Samurais robôs. Está a ser tão bom. E depois aparece aqueles aparece mesmo quadrados do samurai com o manto e depois a tirar o manto e a saltar no ar e depois ele está no outro quadrado e já cortou 4 drones no meio do ar. Claro. É tão bom. Só queria partilhar porque estou bem entusiasmado. Acho que fazes bem, Podes fazer acho um que o wrap-up entusiasmo se quiseres. é bom de... Ainda bem que está a trazer entusiasmo, é isto que quero. Mas sim, pronto, parece que, portanto, acho que concluímos assim o nosso balanço do mês de maio. Para este Acho mês. que foi positivo. Conseguimos ler muita coisa, Conseguimos ler. outros alguma coisa. No geral, estamos satisfeitos, diria sim, eu. estou satisfeito. Repara, porque na última semana eu não li quase nada. Eu estive a jogar 8 horas por dia de Yakuza. Despachaste o trabalho de casa. Eu despachou o trabalho de casa, tipo no início do mês. E depois fui jogar. Eu fiz o que faço, deixo o trabalho de casa para o final. E andei a arrastar até a Guerra dos Mundos, porque lá está, eu não estava
particularmente atessada no que ia acontecer a seguir. Mas é. Uh, Mas E, sim, parece que este mês foi isto. Coitadinho do Foi isto. HG. Esperemos que continue o entusiasmo e pronto, subscrevam o canal para continuarem, se querem ver mais coisas do Sci-Fi Challenge. Se querem ver outras coisas que não são, também devam ver outras coisas que não são o Sci-Fi Challenge. Temos o nosso podcast do Nunca Se Esquece a Primeira e a nossa campanha de Dungeons and Dragons, do Último Bastião. Lá está. Quem gosta de histórias levadas pelas personagens, venham conhecer as nossas personagens. Venham conhecer o Último Bastião. E é isto. Se tiverem sugestões de livros que achavam que nós devíamos mesmo ler, deixem-nas lá em baixo. Podemos seguir ou não. Se também já leram alguns dos livros que nós lemos, deixem-nos a vossa opinião. E é isto. Adeus, pessoal. Até ao nosso próximo vídeo no Sci-Fi Challenge. Até ao mês que vem. E continuem as vossas leituras. Tchau, tchau. Bye. Bye.